Você fica morrendo toda hora. O spray vai pra todo lado. Agora olha isso. O mesmo player, mesmo mapa. A única coisa que mudou foi a config. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como eu configurei o CS2 do zero. Com resolução, crosshair, sensibilidade, áudio, bind e até um Alt Exec completo. Tudo que um pro player usa e a maioria dos jogadores nunca vai saber. Fica até o final porque eu vou deixar a config completa pra tu copiar. Cara, eu me lembro quando eu comecei a jogar CS2 que eu achava que era horrível, que era um bot. Treinava todo dia, deathmatch em bots, estudava mapa, flash, e mesmo assim eu morri pros caras que com certeza, óbvio, que eram piores do que eu. Até que um dia eu decidi comparar a minha config com um amigo meu que era global. Ele tinha resolução diferente, sensibilidade diferente, áudio diferente, bind diferente. Ele tinha até um Alt Exec. Eu nem fazia ideia que era um Alt Exec. Eu copiei toda a config do cara em 15 minutos. Próxima partida que eu joguei, cara, eu amassei, velho. Eu matei 28 cabeças, velho. 28 bonecos eu matei. Foi absurdo. E eu não fiz nada de diferente do treino. Eu só ajustei as configs. Isso me leva a pensar uma coisa. A maioria dos players, cara, tá se sabotando. E foi aí que eu decidi fazer esse vídeo. Anos de config em um único guia. Vamos lá. Que tal que a gente vai cobrir? Primeiro, resolução e vídeo settings. As configurações que 90% dos jogadores erram. Depois, crosshair, que a mira certa muda tudo. Sensibilidade, como calcular ideal pra você, não copiar cegamente de um pro player. Áudio, que é onde a maioria das pessoas perde de escutar os passos. Binds, que facilitam a vida dentro do server. E pra fechar, eu vou te dar uma Alt Exec completa, pronto pra você colar no PC. Vamos começar pelo básico que ninguém fala direito, a resolução. A maioria dos jogadores deixa na padrão do Windows. E isso tá errado. No CS2, a resolução ideal não é a maior que o teu monitor consegue suportar. A maioria dos pros joga em 1280 por 960 esticado. Essa resolução estica os players na tela e deixa eles maiores, mais fáceis de acertar. Mas se tu tem um monitor de 1080p e um PC fraco, o melhor é 1920 por 1080 em full screen. Mais FPS, mais fluidez, menos input lag. Agora as configurações de vídeo que realmente importam dentro do jogo. Vai em configurações, vídeo, avançado, desliga o V5, adiciona input lag. Não quer isso. Boost Player Contrast, liga, isso deixa os inimigos mais visíveis contra qualquer fundo. Multisampling, coloca em 2x ou 4x, se o PC aguentar. E sombras globais, pode colocar em muito baixo. Sombra bonita mata FPS e não te ajuda a ganhar round. Uma coisa que pouca gente sabe, o NVIDIA Reflex. Se você tem uma placa NVIDIA, vai nas configurações de vídeo e ativa NVIDIA Reflex. Em ativado, mais boost. Você literalmente vai tirar mais rápido do que o inimigo vê você tirar. É legal. Pera, antes de continuar, se isso já tá te ajudando, deixa o like aqui no vídeo. Não custa nada pra ti e me ajuda demais. Última coisa em vídeo, Launch Option. Aperta o botão direito no CS2 na Steam, propriedades, opções de inicialização, cola isso daqui, traço no vídeo. Traço no vídeo, pula a intro da Valve. O traço high dá prioridade na CPU pro jogo e o traço frac sincroniza sua taxa de atualização. Pequeno detalhe, mas grande impacto. Não adianta nada fazer tudo isso e rodar o jogo com 200, 300 FPS e na hora da bala o jogo simplesmente não responde. Tu já morreu atrás da parede, tu já tomou hit sem ver o cara, tu já deu bala e a bala não pegou no cara. Isso não é FPS, isso é conexão. E foi exatamente por isso que eu comecei a usar o Exit Lag. Porque o problema não era no meu PC, era a rota até o servidor. Depois que eu comecei a usar, o jogo ficou muito mais estável e parou de dar aqueles lag no meio da partida. Parou aquelas travadas no meio da troca. Cara, agora eles estão com uma promo absurda por causa do aniversário. 50% no desconto anual, mais 3 meses grátis. Então tu vai ter 15 meses pagando só 6. O que ele basicamente faz é otimizar a rota entre o teu computador e o servidor do CS em tempo real. Ele reduz o ping e diminui a perca de pacote. Se tu quiser testar, eu coloquei um link aqui na descrição com o meu cupom SURECS. Mas isso é só até 4 de maio. Agora sim o jogo tá rodando liso de verdade. Vamos pra parte mais importante. Tua mira, crosshair, vou ser direto contigo. Não existe crosshair certo pra todo mundo, mas existe o errado. E eu vou te dizer qual é. É o dinâmico. Aquele que quando tu caminha, ele abre. Isso te engana. Tu acha que tu tá mirando num lugar e tu tá mirando num totalmente diferente. Só que faz um spread visual. Aqui tá minha crosshair, que é baseada nos setups de Nico, do Simple. Claro, o tamanho e gap você ajusta pro seu gosto. Mas a estrutura é essa. Tamanho 2, espessura 0,5, gap -3, sem contorno, tem um ponto central, cor verde, oceano. Essas cores contrastam melhor contra qualquer cenário do jogo. Agora uma dica que muda o jogo. Usa Crosshair Share Code. No CS2, você pode importar um Crosshair de qualquer pro player com um código. CSGO-5JP-27BY7-EHUBB-NUCQ3-3UWPA. Essa é do Simple.
Só vai em configurações, mira, importar e cola o código. Testa na workshop para ver como é que fica e decide. Isso, crosshair estática, alvo parado, headshot limpo, parece simples, mas é isso que separa quem mata de quem morre tentando. O último ponto em crosshair, follow recoil, foi adicionado no CS2 e pouca gente sabe usar direito. Com ele ativado, o crosshair segue o spray do seu tiro. Isso pode ajudar quem está aprendendo o controle display. Você vê visualmente para onde a bala vai. Mas se tu já tem alguma experiência, desliga. Crosshair no lugar certo controla o spray pelo feeling, né? Não pela vista. Eu prefiro desligado, mas testa e decide você mesmo. Agora a parte que mais gera debate no CS2, sensibilidade, né? Eu vou te dar uma resposta que a maioria dos youtubers não te dá. Não importa qual é que é a ciência que o Simple usa. Importa a melhor ciência para ti. O que você precisa calcular é o seu EDPI. O EDPI é a sensibilidade do mouse multiplicada pela sensibilidade dentro do jogo. Exemplo, DPI de 800 vezes. Sensibilidade de 1.5 igual a um EDPI de 1200. A maioria dos pros joga entre um EDPI de 800 e 1600. Se o seu EDPI tá em 3000, 4000, é isso que tá te impedindo de controlar o spray. Como ajustar? Entra no CS2, abre o workshop, pega um mapa de Aim Training, tipo Aimbots, calcula sua ciência atual e fica matando bot por uns 5 minutos. Sente se tu tá passando a mira pelo boneco ou tu não consegue chegar até ele. Se tu tá passando, abaixa a mira. Se tu não consegue chegar, sobe um pouquinho. Faz isso até sentir que a mira tá exatamente onde tu quer. Aceleração de mouse. E já vou adiantar, desliga. Entra aí na barra de pesquisa do Windows e coloca aceleração de mouse. O que a aceleração faz? Quanto mais tu move teu mouse, mais ele deixa teu mouse rápido. Tá toda hora mexendo no teu mouse, então assim você vai começar a subir. Uma hora tu vai estar atirando, tu vai matar o cara, outra hora tu não vai matar o cara. Isso gera inconsistência, né? Então, resumindo, só desliga. Mano, a gente já tá na metade do guia e tu já tem mais conhecimento do que 80% dos players no teu rank. Então fica comigo que o melhor ainda tá por vir. Áudio. Esse é o mais subestimado de todos. Sabe aquela vez que o cara simplesmente passou por ti te flanqueando ali e tu não escutou ele? Provavelmente não foi falta de atenção, foi tua config de áudio errado. Primeiro, volume de áudio do jogo. Entre 70 e 85. Não no máximo, distorce o som e você perde a direção. Depois, áudio em 3D. HRTF. Liga. Isso é o setting que te deixa escutar de onde vem o passo. Acima, abaixo, esquerda, direita. Agora uma dica que 95% não sabe. Desce o volume do pessoal da tua equipe. Tu ainda ouve cal e não deixa a voz deles abafar o som dos passos dos inimigos. Sons de passo são informação. E muitas vezes o que o cara da tua equipe tá falando é só bobagem. Prioriza o que vai te fazer ganhar. E se você tem fone, usa o modo estéreo, não surround. Windows Sonic e outros processamentos de surround virtual distorcem a posição do som do CS2. O estéreo puro com o 3D ativado dentro do jogo é o setup ideal. Isso é o que os pros usam. É o que eu uso e é o que vai fazer você escutar aquele cara chegando atrás de ti. Binds, essa é a minha parte favorita porque tu vai conseguir ganhar mais tempo dentro do round sem ser necessariamente mais rápido, só mais esperto. Binds de granadas. Em vez de ficar rolando o scroll pra achar a granada certa na hora do rush, você associa cada granada a uma tecla, igual o Donk faz. Smoke na tecla X, Flash na C, HE no Z, Molotov na V, Bind de compra. Vai no console e digita Bind F5 by AK-47, by M4A1, by Vest Helm, by Diffuser. Você aperta F5 e compra o kit de CT ou o rifle de TR. Dependendo do lado, automaticamente. Zero tempo perdido no buy. Tá salvando essas dicas? Deixa o like no vídeo e já clica em salvar pra tu não perder esse vídeo e conseguir achar ele mais rápido, né? R Clear the Calls no scroll. Isso limpa furos de bala e manchas de sangue na parede. Ajuda a enxergar o inimigo melhor na parede. Coloca assim, Bind, M Well Down, Inv Prev, R Clear the Calls. Cara, essa daqui é absurda. Bind de volume. Tu binda uma tecla e ela fica alternando o volume entre silencioso, médio e alto. Tu morreu no round, tira o volume. Quer escutar os passos dos caras? Aumenta o volume, sem fazer nada. Digita isso no console. Bind, igual. Total volume 0.01, espaço 0.51. Zoom no radar. Tu já entrou numa smoke e ficou perdido no teu mapa, né? Essa bind resolve. Aperta N e o mapa dá zoom. Tu vê onde é que todo mundo tá. Aperta de novo, ele volta ao normal. Digita no console. Bind, N, Total CL, radar, scale 0.41. Esse daqui é um presente para quem treina em Smoke. O CV Retro Last Grenade funciona em mapa privado de treino. Toda vez que tu tocar a granada e tu não gostar, ela refaz a trajetória da tua última granada. Não gostou? Aperta H que ela refaz tudo. Tu treina em Smoke sem precisar reposicionar nada. Digita no console. Bind H SV Retro Last Grenade. E não se esquece, funciona em apenas mapa de treino, então tu tem que ativar o SV Underline Cheats. E é uma dica rápida para fechar agora. Bind para trocar a cor do teu HUD.
No console digita CL Hood Color, 9 para verde, 5 para rosa e 1 para o branco. É estético, mas em mapa claro ajuda bastante a enxergar a vida. E agora a gente chegou na parte mais poderosa de toda essa config, o AutoExec. Cara, o AutoExec basicamente é uma configuração dentro dos arquivos do teu jogo que toda vez que tu iniciar o jogo, ele vai carregar aquilo que está ali dentro e mudar automaticamente as configurações. Os pro players usam isso há muito tempo e agora tu vai usar também. Como criar? Tu vai em disco local C, arquivos e programas 86, Steam Apps, comum, Counter-Strike Global Offensive, Game, CSGO, CFG. Cria um arquivo de texto aqui dentro. Cria um arquivo de texto novo. Renomeia ele para autoexec.cfg. Tem que ser .cfg, porque senão ele não vai carregar. Ele vai abrir como bloco de notas. E agora tu vai colar os comandos que a gente viu durante esse vídeo aqui dentro. O autoexec está aqui no comentário fixado do vídeo para tu copiar e colar direto. Mas os principais são esses daqui. FPS underline max 0, que é para destravar o limite do FPS do teu jogo. CL interp rate 1, que é para deixar o jogo mais responsivo. Rate 786432, que ele vai fazer tu transmitir o máximo possível de dados para o servidor. CL CMD rate 128 e CL update rate 128. Ele vai sincronizar com o servidor de 128 tick e vai tornar o teu jogo muito mais responsivo. Com isso, com todas essas configs aplicadas, tu vai fazer o teu CS2 rodar na qualidade que ele foi feito para ser jogado. Isso daqui é um bônus que não tem em nenhum outro vídeo. Aliás, é um bônus de treino, para quem treina. Salva isso no final da tua config aí. Toda vez que tu entrar no mapa para treinar, tu abre o console e digita treino. Ele vai carregar automaticamente uma série de códigos para quem treina. Então tu vai ter dinheiro infinito, tempo infinito, tu vai dropar a faca no chão, tu vai poder comprar em qualquer parte do mapa. E é isso, cara. Depois de salvar o arquivo, vai nas propriedades do CS2, nas opções de inicialização, digita isso daqui, mais exec autoexec.cfg. Isso vai garantir que o jogo carregue a tua autoexec quando ele for iniciado. Feito. Tua config está ativada. Cara, esse foi o guia de config mais completo de CS2 que eu já fiz. Se você aplicar isso, tu vai sentir diferença. Comenta aqui embaixo quanto de FPS subiu ou qual foi o melhor round que tu ganhou depois dessas configurações. Eu quero saber. Se inscreve no canal, toda semana sai guia novo, smoke nova, dica nova e vai no like. Ajuda demais o canal a crescer e chegar para mais jogadores que precisam dessa config. Até o próximo vídeo e bora jogar.